Você já assistiu o filme A Órfã? Nele, um casal decide adotar uma criança. Durante uma visita a um orfanato, os dois se encantam pela pequena Esther de 9 anos e optam rapidamente por sua adoção. O que eles não sabiam é que estranhos acontecimentos fazem parte do histórico da menina, que passa a se tornar dia após dia mais misteriosa. Intrigada, Kate desconfia que Esther não é quem aparenta ser, mas devido ao seu passado de alcoolismo, tem dificuldades de provar sua teoria. Ficção? Sim, porém essa inacreditável história foi baseada em fatos reais, e o real acaba se tornando muito pior. Veja agora a verdadeira história do filme A Órfã, conhecida como o caso Curim. A personagem Esther foi baseada em Barbara Skarlova, uma mulher de 33 anos que tinha uma rara doença glandular, a qual a deixava com a aparência de uma menina de 12 anos. Para entendermos todo esse caso, vamos começar bem do início. Klára Maureová nasceu em Kurim, na Tchecoslováquia, em 1975. Tinha distúrbios desde muito jovem, uma obsessão fora do comum pelo misticismo, e dizia ser destinada a servir em uma missão designada por Deus. Sua irmã mais nova, Katerina, era tão perturbada quanto ela. As duas fantasiavam com coisas grandiosas que fariam no futuro. Com o passar dos anos, Klára chegou a estudar em uma universidade, mas nunca conseguiu libertar-se de suas fixações pseudo-religiosas, indo viver junto com um homem com o qual viveu, segundo suas próprias declarações, uma corrida vida sexual. Engravidou e teve 2 filhos, Ondrej e Jacob. Devido ao caráter violento e doentio de Klára, o casamento não durou muito tempo. Após a separação, ela ficou sozinha com os filhos. Apesar de suas peculiaridades, era uma boa mãe, passava bastante tempo com seus filhos, os amava e zelava por eles. Entretanto, a solidão estava tomando conta dela. Foi então que Klára decidiu procurar a sua irmã Katerina e foi morar com ela e os seus sobrinhos. Klára e Katerina conheceram Barbara Skarlova, de 33 anos, que estudava na mesma universidade que Katerina. Essa mulher, como falei no começo, tinha uma grave doença glandular. Sua aparência era de uma menina de 12 anos e constantemente ela se aproveitava disso para se passar por menor de idade. Assim, escapava de sanções e de ações legais. Bárbara até havia sido adotada por um casal que a confundiu com uma menina. Com caráter violento e personalidade duvidosa, Bárbara passou muito tempo de sua vida fazendo tratamento psiquiátrico. Esteve também internada, mas conseguiu fugir com facilidade. A presença de Bárbara nas vidas de Klára e Katerina mudou tudo. As personalidades delas, que já não eram comuns, foram completamente afloradas pela nova amiga. Segundo declarações do psiquiatra que a atendeu, as mudanças de identidade da mulher com aspecto de criança se deviam a um distúrbio mental. Toda a história de Bárbara está rodeada por um enigma em que ela participa de maneira estranha. Não existe uma explicação clara, mas minha hipótese é que se trata de uma distorção psíquica grave com perturbação de identidade. Por influência de Bárbara, as irmãs se entregaram a um culto chamado Movimento Graal, que afirmava ter centenas de seguidores na Inglaterra, assim como dezenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Esse movimento se baseava nas escrituras criadas entre 1923 e 1938 por um alemão, recolhidos na mensagem do Santo Graal, nos quais a principal ideologia era que o homem pode chegar ao paraíso fazendo coisas boas na terra. Mas um dos preceitos do grupo era que seus integrantes estavam livres de tabus sociais, como o incesto, a antropofagia e o homicídio. Todos recebiam ordens de um líder desconhecido a quem se chamava de O Doutor. Ele se comunicava com seus seguidores apenas através de mensagens de texto enviados aos seus celulares. O Doutor apoiava a escravidão, o maltrato infantil e a promiscuidade sexual, em razão de um suposto sentido libertário.
Graças à influência de Bárbara, Clara raspou o cabelo e as sobrancelhas, se vestia com farrapos e parou de tomar banho. Sua irmã Catherine apoiava todas as atitudes de Clara e Bárbara. Além disso, Bárbara se comportava de maneira dupla. Em parte, era uma mulher adulta e, por outra parte, era uma menina. Tinha ciúme da atenção que Clara dava aos seus filhos. Pouco a pouco, ela começou uma leve campanha contra elas. Os acusava de cometer travessuras, quebrar objetos e comportar-se mal. Clara passou a castigá-los. Entretanto, a frequência de acusações aumentou tanto que Clara, desesperada pelo suposto mau comportamento dos filhos, pediu conselhos à autora de tudo. Bárbara, feliz ao tornar-se dona da situação, lhe sugeriu que construísse uma jaula de ferro para prender as crianças. A jaula foi encomendada a um ferreiro da localidade, que não desconfiou de nada. A colocaram no sótão da casa, o que parecia muito natural para Clara e Catherine, e era através das barras que os meninos poderiam receber alimentos e ficariam sem possibilidade de se comportarem mal. Era o ano de 2007. Os meninos foram despidos e presos na jaula. Não sabiam, mas permaneceriam ali por mais um tempo. Bárbara deu novas instruções que as irmãs seguiram ao pé da letra. Começaram a torturar as crianças. Queimavam-lhes com cigarros nos braços e pernas, amarravam e amordaçavam-lhes quando recebiam visitas, espancavam-lhes e davam choques elétricos através das barras de ferro da jaula, batiam-lhe com chicotes e os afogavam, mantinham-lhes nus o tempo inteiro e jogavam água fria neles para lavá-los uma vez por semana. As crianças tinham que dormir no chão, sem cobertas, junto com sua urina e excrementos. Às vezes, lhe davam o que comer. Se choravam, eram golpeados através das barras. Um dia, Bárbara teve uma ideia. Começaram a alimentar os meninos abundantemente. Eles aumentaram de peso, e então Clara pegou uma faca afiada, foi à jaula e pediu para Ondrej lhe estender a perna. Após isso, Catherine e Bárbara seguraram a perna do menino, enquanto Clara, com a faca, arrancava pedaços de carne do filho. O menino gritava de dor e terror. Seu irmão fazia o mesmo. Após cortar vários pedaços, as três comeram na frente deles, não se importando com os gritos dos pequenos meninos. Seu outro filho, Jacob, permaneceu com medo por um mês. Sabia que cedo ou tarde aconteceria o mesmo com ele. Assim foi. A sessão seguinte de canibalismo ocorreu com ele. Sua mãe cortou pedaços de seus braços. A partir desse momento, cada mês o sangrento ritual acontecia. As três subiam. Clara arrancava pedaços de carne de um dos meninos e as três devoravam ali mesmo. Bárbara teve uma ideia para controlar mais as crianças. Essa ideia seria sua condenação. Catherine comprou em uma loja de aparelhos eletrônicos uma câmera de vigilância sem fio, daquelas utilizadas para supervisionar bebês, e instalou no sótão. Através dela, podiam observar o que os meninos faziam e também assistir quando alguma delas torturava-os. Mas algo inesperado aconteceu. Um homem, sua esposa e filho se mudaram para a casa ao lado e o homem instalou uma câmera igual para monitorar o quarto de seu bebê. Sua surpresa foi extrema, quando em vez de ver o quarto de seu filho, o que viu foi o ritual das três mulheres torturando as crianças. Passaram dias até que se deu conta de que o sinal que estava interceptando vinha da casa de suas vizinhas. O homem gravou um vídeo com as imagens e fez a denúncia para a polícia. Em 10 de maio de 2007, os agentes arrombaram a casa. Clara e Catherine se colocaram ante a porta que conduzia ao sótão, tentando impedir que os agentes entrassem. Os policiais as removeram e levaram a uma viatura. Quebraram os cadeados e entraram. O que encontraram ali lhes causou horror. O fedor de sangue, urina e fezes era insuportável. O chão estava pegajoso e as paredes estavam cobertas de sangue. Um dos meninos estava desmaiado, o outro estava em estado de choque. Ambos apresentavam feridas horríveis, com os corpos apodrecidos e vários locais em carne viva. Parada em frente à jaula, estava uma menina segurando um ursinho de pelúcia. Ao ver os agentes, correu para seus braços. Disse-lhes que se chamava Anika, tinha 12 anos e que era filha adotiva de Clara. Os agentes a levaram dali rapidamente.
Uma vez na rua, a suposta menina aproveitou que os policiais tentavam desesperadamente abrir a jaula de ferro para fugir. Ela era a Bárbara. O caso foi um escândalo. As crianças foram hospitalizadas e uma delas não resistiu. O outro pôde declarar em juízo contra sua mãe e sua tia, narrando os horrores vividos naquele sótão. As duas mulheres responsabilizaram Bárbara, mas quando a polícia emitiu ordem de prisão à mulher, não a localizaram. Bárbara havia fugido para a Noruega, onde assumiu outra identidade falsa. Dizia ser um menino chamado Adam, de 13 anos. Um casal norueguês a adotou. Ela passou a frequentar a escola primária. Passou-se quase um ano até que a polícia conseguisse encontrá-la. Foi presa na Noruega ante o olhar surpreso de seus pais adotivos, que não podiam compreender por que uma criança era capturada como uma criminosa. Quando lhes contaram que não era uma criança de 13 anos, mas sim uma mulher de 36, entraram em choque. Bárbara foi extraditada para a República Tcheca, onde foi julgada junto com Clara e Katerina. Clara declarou em juízo: ocorreram coisas terríveis e só agora me dou conta disso. Não consigo entender como deixei que acontecessem. As irmãs alegaram que Bárbara havia feito uma lavagem cerebral nelas e que não tinham noção do que estavam fazendo quando torturavam os meninos. Em março de 2009, o Tribunal Superior de Olomouc condenou Clara a 9 anos de cárcere e 10 anos para sua irmã Katerina. Sobre a condenação de Bárbara, não há informações exatas até hoje. O caso ficou conhecido como o pior caso de maltrato infantil da história do país. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei e favoritar aqui embaixo. É novo por aqui no canal? Inscreva-se. Até a próxima. Obrigado.